vai falar especialmente para quem é CLT, ou quer um emprego CLT, ou está em transição de um emprego CLT para o outro, ou já é CLT e está meio confuso com a sua carreira e precisa reestruturar algumas coisas. Eu gosto muito dessa frase da Cris, eu já usei ela, acho que eu já postei também, já conversei com vocês sobre ela outros dias, mas a refletida que eu quero dar sobre ela hoje, a reflexão que eu quero fazer sobre ela hoje é um pouco diferente, que é sobre o que a gente faz quando a gente já está empregado. Eu vou contar uma coisa pessoal que eu acho que eu nunca contei aqui. A gente reclama que a empresa não inova, que a empresa não oferece oportunidade, que a empresa não sei o quê. Mas na semana passada eu vi uma frase do Ícaro de Carvalho que é genial. Ele diz que toda a transformação ocorre na esfera individual. E ele tem razão. Furiosa, não deita em cima da coisa da mamãe. Não. Por quê? Por que toda transformação ocorre na esfera individual? Porque eu não posso mudar uma organização inteira, mas eu posso mudar a mim. E a partir do momento que eu mudo a minha conduta, a minha postura, que eu crio oportunidade, eu sempre digo que a oportunidade é uma coisa que se cria, a sorte vai me achar trabalhando. Preencher planilha não é trabalhar. Trabalhar é gerar resultado. Responder e-mail, WhatsApp, atender telefone também não é trabalhar. Trabalhar é gerar resultado. As tarefas, elas entram como processos importantes para que esse resultado seja gerado. Dentro do Desculpa Incomodar, na aula sobre reuniões, e também aqui na aula, acho que é 4, que eu falo sobre as micro-reuniões, né? O que eu tô falando? Que a reunião, ela vai ser feita quando ela for a forma mais estratégica de chegar àquele resultado. Caso contrário, não tem por que fazer reunião nenhuma. De novo, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender que trabalhar é gerar movimento e resultado. Quem são as pessoas que vão fazer o trabalho funcionar comigo? E se eu precisar de ajuda, para quem que eu vou recorrer? Eu já falei isso numa outra aula, não me lembro agora em qual. Que quando a gente consegue trabalhar bem em equipe com outros setores, a gente tem um maior benefício de todos, que é a informação. Se eu trabalho, daí de novo eu enquanto coordenadora pedagógica, se eu enquanto coordenadora pedagógica trabalho bem em parceria com o comercial, isso significa que eu vou aprender bastante sobre o comercial. E eu vou ter informações importantes a respeito do aluno que vai chegar lá na minha sala de aula, a respeito dos processos. E isso vai me ajudar a gerar soluções quando eu tiver problemas para resolver. Eu vou continuar... Sei lá, vamos pensar que hoje eu fosse contratar um outro mentor para trabalhar comigo. Não consigo, não estou pronta. Mas vamos imaginar que fosse. Quais recomendações do meu trabalho ele ia pretender seguir? Porque eu ia recomendar, olha, da mentoria funciona assim, 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 porque os objetivos são esses e esses, e aí o processo foi desenhado assim, e eu recomendo que tu continue. Mas tu tem autonomia para modificar os teus atendimentos. Então, quais as recomendações que eu te dei que tu vai seguir e quais dessas tu vai modificar e por quê? Vamos conversar sobre isso. E quais pessoas eu preciso contatar? Por quê? Nem todas as respostas a gente vai ter. E muitas vezes quando a gente é contratado, o contratante diz assim, e daí tem o fulano lá que é coordenador de tal setor que tu pode falar com ele. E daí tu nunca nem viu o fulano. Tu precisa contratar ele, tu precisa te apresentar, precisa conversar, precisa dizer quais são os teus planos, precisa falar um pouquinho de ti, a coisa precisa acontecer. Se eu sei que, vamos supor lá que eu sou comercial, e eu sei que eu quase sempre acabo agendando um monte de nivelamento na última semana. O que eu vou fazer então? Eu vou falar com esses clientes para eles já irem fazendo o nivelamento mesmo que sem compromisso. Para ir agilizando isso. O sem compromisso no fim vira um compromisso, de repente eu até fecho antes. Então eu vou me estruturar para eliminar esses gargalos. Para fazer com que a minha rotina flua de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais natural, um pouco mais confortável, sem tantos picos de demanda, para que quando surgirem as urgências, eu não esteja sobrecarregada ou não venha a me sobrecarregar. Essa análise a gente só consegue fazer se a gente tem tudo registrado, senão a gente não consegue. E aí, de novo, quando vier uma análise de performance de fora para dentro de outra pessoa, a gente não vai ter argumento. Se disserem que bom, a gente vai dizer que ótimo. Se disserem que ruim, a gente vai dizer que tá injustiçado. É isso. Agora, quando a gente tem controle da própria rotina, e não tô falando controle da forma de mas se a gente tem noção, se a gente tem clareza
Clareza é uma palavra melhor. Se a gente tem clareza da própria rotina, a gente consegue evitar todo esse caos que eu tô falando pra vocês. E muito além disso, a gente consegue gerar soluções, né? Que é mais importante ainda. Porque são os exemplos que inspiram. Vocês não vão chegar no time, né? O cara que foi contratado para um cargo de liderança, ele não vai chegar no time dizendo, agora todo mundo tem que usar o Google Calendar. Ele vai usar. E aí ele vai ser um cara organizado, um cara com quem se pode contar, um cara que passa confiança, um cara que tem clareza sobre a própria rotina e que consegue ter espaços para circunstâncias quando elas surgem, um cara que tem poucas urgências, um cara que está sempre gerando resultado, porque o dia dele tá muito planejado na esfera da importância, e eu falo sobre isso lá na aula 10. Então esse cara não vai ser o que ele diz, o que ele cria como regra que vai mudar. Vai ser o exemplo que ele dá. Dúvidas, perguntas no direct, nos comentários, no WhatsApp. Contem comigo. Pensem fora da caixa. Até mais, produtivos.